Estados Unidos estão falidos. O Ocidente está falido como um todo. Mas a OTAN ainda é a maior força militar do mundo. Então, se você tiver um conflito global, Ocidente versus Oriente, assim, é uma catástrofe. Talvez não tenha. Mas eu acho que. Mas assim, o Ocidente ainda tem muito mais força militar. Né? Sim, mas a distância já é bem menor do que era há 10 anos atrás, né? Por exemplo, a China já tem porta-avião. Até 10 anos atrás ela não tinha. Né? Mas, assim, eu entendi. Eu acho que você tem toda a razão. Porque eu também vejo isso como a ideia do híbrido. Porque a Alemanha, você pegou o exemplo perfeito. Parece até um experimento mesmo, né? Olha, vamos experimentar. E o Olavo fala de um livro, eu não lembro agora quando que ele fala de um livro que antes da guerra já se discutia a divisão da Alemanha. Uhum. Então vê que essas coisas, né? Que nem quando aquele príncipe Bernardo lá cria o Clube de Bilderberg, a primeira reunião deles era para criar o euro já, cara. Uhum. Lá em 1954. Tá todo mundo achando que os caras, né? Só que eu achei que eu tava esperto porque eu encontrei isso em 54. Aí de uns 2 anos para cá, eu achei isso em 1919, na criação da Chatham House. Eles já falavam de criar o bloco europeu com moeda única e que tivesse uma espécie de elementos socializantes mesmo, né? Uhum. E você vê, e já estavam falando disso há 100 anos atrás, né? O negócio é muito mais... E aí eu pulo para uma coisa que está me incomodando também. Você não achou que eles, de repente, pararam de falar em grande reset e começaram a tratar como se o assunto já fosse um consenso e já estão tratando de detalhes, do detalhamento do processo? Como você vê isso daí? Esse momento? Eu acho assim que... Eu não acho que eles têm controle total do processo. Eu acho que eles estão meio atrapalhados. Tem algumas coisas que o Olavo sempre... Eu tive a oportunidade de passar horas na casa do Olavo conversando sobre esse assunto. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E ele me colocou um dado na cabeça que eu não tinha. Eu achava que esses caras tinham o controle geral de tudo e a gente não tinha como reagir. E ele me disse, olha, Jonas, nenhum ser humano tem a capacidade de tocar um projeto tão complexo por tanto tempo sem cometer erros. Tá? Existe a lei das consequências indesejáveis, que sempre vai atrapalhar. E tem uma outra lei que eu gosto sempre de reforçar. Você juntar um monte de gente que tem pequenos defeitos, você não cria uma multidão perfeita. Você cria uma multidão com piores defeitos ainda. Exatamente. E entre eles mesmos existe rivalidade, né? Então, assim, tudo bem, é um plano de longo prazo, parece aí que por pelo menos 200 anos esse plano vem sendo, né, colocado em prática, mas eles cometem erros. Por exemplo, quando o Rothschild fala essa frase, me dê o controle da moeda e eu não ligo para qualquer cabeça coroada que controle. Exatamente. Ele completa a frase dizendo: quem emite a moeda da Inglaterra sou eu, então o homem mais influente do Império Britânico sou eu. Ele disse isso numa festa na casa dele, um pouco alto, depois de algumas garrafas de vinho, entre a nobreza inglesa. Isso pegou muito mal, porque eles nunca foram bem vistos, eles eram estrangeiros, eram judeus. Os ingleses, a nobreza inglesa não queria que eles fizessem parte daquilo. E quando ele, naquela necessidade de se colocar, né, como alguém poderoso, fala isso, ele entrega o jogo, né? Ele entregou o jogo. Uma coisa que vinha sendo muito bem feita, quietinho, de repente. E é curioso, Alexandre, que é a partir daquele momento que os Rothschild começam a sumir da cena pública. Sumiram. Eles começam a entrar atrás da cortina e começam a surgir testas de ferro, representantes dele. E pela primeira vez, você vê que hoje eles têm um CEO que não é da família. É a primeira vez. E uma mulher que vai contra o testamento lá do Amschel,
uma mulher que não é de sangue, porque ela casou com o Evelyn, né, aquela Lynn Forrester, que está encabeçando um monte de projetos aí. É a primeira vez que tem uma mulher cuidando da ONG, da família, lá de uma delas, né, porque tem um monte, ela cuida, e ela, por causa do marido, ela tem um espaço lá na área de finanças do ramo francês. Mas aí você vê, é um sinal de confirmação disso que você falou. Porque o fato deles colocarem alguém lá, né? Você vê o próprio Klaus Schwab, né? Porque o Klaus Schwab é um Rothschild. Mas ele tá lá, quem dá a cara mesmo para bater são os outros, né? Ele tem o... Você vê como, no caso da pandemia, você vê que jogaram alguns caras para os leões, né? Ó, joga o Tony Fauci aí, que acho que ninguém já gostava desse cara, né? Esses são os peõezinhos. São os peões, né? Você vê, nessa época começa a surgir os testas de ferro, né? Então vem a família Schiff, vem o Levan-Kahn, os Warburg, né? E depois esses também vão sumindo, né? O controle acionário passa a ser maquiado, né? Em participações cruzadas. Agora está tudo em fundo de investimento, holding. Aí vai para as fundações, ou seja, eles somem do radar, né? A ponto de que hoje você fala dos Rothschild para o pessoal do mercado financeiro, eles falam, não, eles já foram muito poderosos, mas já não é mais. Tem um cara num bar aqui, falou para mim que os Rockefeller estavam falidos, cara. Claro que estão. Eles devem dinheiro para mim, pô. O cara falou, não, eles estão falidos, isso aí. E ele falou, que nem a família Matarazzo. E o cara trabalhava no Citibank. Você vê o nível de desinformação e alienação que tem. Você tem razão. Como eles não estão ali, né? O cara vê lá, tem uma corretora que chama Atticus, que é do Nathan Rothschild, né? Então o cara vê lá Atticus, fala, não, isso aí não é o banco Rothschild, né? Aí ele vê, não, isso aqui é o Banco da Inglaterra, isso aqui não tem nada a ver, né? Só assim, tudo que eles controlam. E para os alunos que estão assistindo, quem tiver, eu estou querendo reunir, porque eu fiz muita pesquisa sobre essa família, né? As duas famílias que eu mais pesquisei. E as pessoas não têm ideia do que é o alcance desse povo aí, né? Assim, eu sempre uso esse número assim para as pessoas terem ideia do que é o alcance, né? Eles têm em museus, emprestados para museus, eles têm 50 mil obras de arte. Entre essas obras tem até um Caravaggio, cara. Tem Picasso, tem Botticelli, assim, um monte de partitura do bar, entendeu? Tem um monte dessas coisas que estão espalhadas que são dele. A hora que eles quiserem, eles pegam de volta. Só que, além de tudo, eles usam o museu para pagar o seguro para eles, cara. Claro. A gente paga para segurar as obras de arte deles. Tem um monte de obra do ramo francês, praticamente um museu inteiro de Israel, lá um museu que chama, acho que Museu da Palestina, que já existe até antes de Israel, que foi criado pelos Rockefeller. Quase tudo que está lá é emprestado dessas 2, 3 famílias. Você pega 2, 3 famílias aí, você vai chegar a mais de 150 mil obras de arte nos museus. Não, e você parte do pressuposto que a ideia da Liga das Nações veio deles e que depois se transformou na ONU, né? E você vê o grau de respeito e de credibilidade, né, de poder que a ONU tem entre a população mediana, você fala, a ONU é um carimbo, né? Nós estamos lidando com um nível de poder que nem passa pela cabeça da maioria das pessoas. Que nem eu escrevi um artigo para FUNAG, vai sair num livro lá do Ministério das Relações Exteriores, sobre as origens da OMS, que é o que modificou a história da medicina, né? E
E que também nasceu lá, em 19, com a Liga das Nações, né? E foi uma coisa totalmente privada dessa indústria que estava nascendo, a indústria farmacêutica, que falou, ó, nós vamos criar aqui os parâmetros da educação médica passam a ser obedecidos no mundo inteiro, mesmo antes de existir essa onda mais globalista aí que a gente viu, né? Sim, eu acho que uma das principais estratégias que o pessoal precisa entender é que, assim, eles provocaram o fim da monarquia, eles combateram as monarquias no mundo inteiro, financiando as revoluções republicanas e tal, porque é muito mais fácil você controlar uma república do que uma monarquia, tá? Porque a monarquia é hereditária. Então, chega uma hora, a família que está no poder percebe, pô, esses banqueiros são sacana, estão sacaneando a gente. Vamos prender, matar, vamos acabar com eles, né? E quando você estabelece esse governo cíclico, que a cada 4 ou 6 anos você troca de gente, e que a pessoa que está no governo não vai ser responsabilizada por besteiras que ela faça que vão levar 40 ou 50 anos para cobrar o seu preço, fica muito mais fácil você controlar, né? Então, a gente tem essa ilusão de que a gente escolhe os nossos governantes e, na verdade, praticamente todos eles, são falsas dicotomias que eles nos oferecem, né? Ah, você quer o republicano ou o democrata? Os dois trabalham para mim. Né? Então, a gente fica nessa ilusão de que a gente está livre, de que a gente decide os nossos destinos, quando, na verdade, eles foram tomando conta privadamente de todo o processo de governança global. Né? Isso é uma coisa mais do que evidente para quem se dedica a olhar com calma os elementos, né, as evidências. Mas a maioria das pessoas não tem essa noção, Alexandre, ainda, você sabe.